Olá, amigos. Hoje veremos como editar uma imagem para que haja a troca do fundo com o auxílio do Photoshop. Vamos abrir uma imagem, abrimos a imagem no Photoshop. Pronto. Temos aqui a camada, o plano de fundo, que está bloqueado. Então, para poder trabalhar, faremos duas cópias pressionando a tecla Command J. Mais uma vez, Command J. Ótimo. Assim nós temos duas camadas em que podemos trabalhar tranquilamente. Podemos aqui executar ações de correção, por exemplo, com a correção de pincel de recuperação para manchas, se tiver que ser feita alguma coisa, para deixar a imagem mais apresentável. Ótimo. E vamos escolher essa primeira camada que foi criada para fazer o contorno dos vidros, pois isso nos interessa que permaneça o vidro com uma transparência durante a edição de mudança do fundo. Então vamos escolher a camada 1. Assim nós teremos, eu simplesmente clico aqui no visualizar, eu deixo não visível a camada 1 copiar e vou trabalhar com a camada 1 nesse momento. Tá? Então vamos fazer marcas no vidro simplesmente só para termos os limites do vidro, que vai nos interessar depois. Então, com a ferramenta pincel, ou melhor, a ferramenta lápis, nós vamos escolher uma marca, uma cor que seja fácil de ser vista depois, por exemplo, um amarelo intenso, né? E vamos fazer o limite desse contorno. Isso é apenas um modo de nos orientar aonde começa o vidro e aonde termina o fundo. Então, isso não precisa ser muito preciso, mas quanto mais preciso for, melhor para depois você trabalhar. Então, vamos contornando aqui o vidro. Você veja que é difícil de se ver pela própria transparência do vidro aonde começa o vidro e aonde começa o fundo, não é? Algumas áreas são mais fáceis de se ver, outras menos. Pronto, olha lá. Essas áreas que são mais difíceis de se perceber o contorno, é essa que nós temos que marcar. Então, lentamente aqui. Vou marcando, correto? Aqui é a mesma coisa, deste outro lado. Vamos marcar aqui onde começa o vidro. Pronto. Mesma coisa aqui deste lado. Veja que aqui tem uma marcação mais definida do vidro, mas aqui, por exemplo, ficaria imperceptível depois, não é? Então vamos fazer uma marcação das bordas. Mesma coisa deste lado. Então nós temos
estamos somente fazendo marcações. Isso. Essa daqui parece bem demarcada, mas olha aqui, pode haver confusão, então nós vamos fazer uma marcação. Há uma pequena margem aqui, correto? E então estamos fazendo marcações para depois poder, olha só aqui, isso, para poder trabalhar melhor. Pronto. Assim nós temos marcações interessantes aqui no vidro para saber aonde que está o vidro e aonde que está o fundo. Muito bem. Então, uma vez que nós fizemos isso, vamos passar para uma segunda fase, que é a fase da seleção do fundo. Muito bem. Para selecionar o fundo, somente o fundo, nós vamos utilizar a varinha mágica ou seleção rápida que está aqui. Então, no caso aqui eu posso aumentar ou diminuir o nível de seleção, vamos deixar em 8 para fins de ilustração. Então, selecionando o fundo. Tá. Observe que eu quero que algumas coisas aqui façam parte e outras não. Então, eu clico em menos, tiro essa seleção daqui, é só para selecionar-se o fundo, e vou continuar a seleção, que deve incluir parte do vidro. Muito bem. Vamos ver mais isso mais de perto. Aqui, olha, selecionamos coisas que não nos interessam. Então, vamos remover essas coisas. Isso. Aqui nos interessa. Que tem vidro aparecendo com o fundo. Isso. Correto? Isso é bem a grosso modo mesmo. Então vamos, com essa nova seleção que eu aperfeiçoei, vamos criar uma nova camada. Então como faremos isso? Clicando em Command J ou Ctrl J. E lá, então nós temos aquela seleção que é o fundo com os vidros. Mais uma vez, fiz alguma coisa errada em que um pedaço da rolha, por isso que nós temos que conferir, um pedaço da rolha não foi selecionado. Mas isso eu não preciso me preocupar, porque depois eu posso apagar isso daqui. Não é? Com a borracha, olha lá, eu posso apagar aqui o que não quero, que não será envolvido aqui. Não. Perfeito. Muito bem. Então estou simplesmente verificando a seleção do fundo em que foi incluído vidros, os vidros. Tá. Muito bem, essa nova camada, então, agora eu quero modificar o fundo, eu quero criar uma textura para esse fundo. Como faremos isso?
um clique duplo na camada. Vamos duplicar essa camada por precaução. Um clique duplo na camada e eu tenho aqui sobreposição de padrão. E aqui eu vou escolher, olha lá o que aconteceu, o padrão que me interessa. No caso aqui, um padrão de pedra seria o mais indicado. Então, eu tenho várias figuras aqui com pedras e me interessa, vamos experimentar essa ou essa figura. Eu ajusto agora o tamanho da figura a esse esquema. Mas eu não gostei desse esquema. Vamos usar um outro. Acho que este talvez seja melhor este. Então vou posicionar aqui a figura da pedra de acordo com o que me interessa. E de acordo com a escala também que me interessa. Isso. Agora, aqui no modo de mesclagem, eu vou escolher multiplicação. Então já dá para observar, clico OK. Já dá para observar o que aconteceu com o vidro. O vidro foi incluído, vamos mostrar agora a figura completa, a imagem completa. O vidro foi incluído na texturização. Veja o que aconteceu. Mas um vidro ficou estranho, ficou feio. Então, o que eu posso fazer? Nessa camada, eu crio uma máscara de camada e nessa máscara de camada eu vou diminuir o efeito. Para isso, é que eu vou precisar daquelas marcações. Então, com o pincel, ferramenta de pincel, regulei a opacidade para 60%, por exemplo. Eu vou apagar mais ou menos o que me interessa. Então vamos lá. Começa a perceber a marcação aparecendo aqui ao lado, olha. Vamos ampliar aqui. Aqui, como é um reflexo, me interessa que apareça bem mais. Vamos por aqui 90%. Ó. E vamos delimitar melhor aqui a borda do vidro. Vamos aumentar a opacidade bem aqui. Pois é a borda do vidro que começa a se delimitar aqui, a aparecer aqui, ó. Isso que me interessa. Diminuir o tamanho do pincel. Correto? Vamos diminuir um pouquinho a opacidade do pincel. E assim eu vou tendo o aparecimento da borda do vidro. Vou delimitando aqui com o pincel, então pintando nessa máscara aqui de camada a borda do vidro. Aqui um reflexo, que é importante que ele seja bem nítido. Vamos aumentar a nitidez, a opacidade do pincel para que isso venha acontecer. Bem destacado. Aqui outro reflexo que deve aparecer bem. Aumentar um pouco o tamanho do pincel. Diminuo o tamanho.
E assim eu vou trabalhando e assim eu vou trabalhando, destacando-os, apagando a textura. Olha aqui, este reflexo aqui, olha, eu tenho que apagar bem aqui a textura que eu adicionei. Então, como é que eu farei isso? Utilizando o pincel numa máscara de camada. Olha, isso. Por que que eu sei que é aqui? Porque esse reflexo era bem definido na imagem original. Então eu devo deixar esse reflexo também bem definido na imagem que eu estou trabalhando. É um trabalho de paciência. E vamos buscar mais uma vez a borda do vidro. Olha lá o vidro aparecendo. Mais um pouquinho de opacidade. E aí está. Então nós temos muito bem. Se nós ultrapassamos aqui, invadimos, que nem neste caso aqui no canto, um pouco do... É só apagar com a borracha, não é? Lá, ainda naquela máscara, olha lá, voltamos a delimitar, voltamos a dar o que nos interessa aqui. Veja, né? Ótimo. Podemos ir apagando. Aqui no caso, vamos aumentar aqui, dar um aspecto melhor aqui nesses reflexos, delimitar bem a garrafa. Muito bem. Mais um pouquinho aqui. Removendo a textura do reflexo, não é? Olha só. Então, aí nós temos um trabalho de paciência mesmo. Pronto, quase isso. Bom, agora nós podemos então remover, deixamos a original, removemos, e aí nós temos, agora nós queremos fazer o inverso, nós queremos que aqui tenha mais textura. Então, como faremos isso? Então, se nós queremos que aqui tenha mais textura, nós podemos utilizar a borracha, mais uma vez, aqui na máscara. Né? Então, vamos abrir um pouquinho mais esse pincel, essa borracha, e a opacidade, vamos diminuir aqui a opacidade da borracha e vamos devolver um pouco de textura. Repara que volta toda a textura, então isso não me interessa. Vamos ainda menos opacidade. Fiz um Ctrl Z, vou diminuir um pouco mais e vou pintando aqui, ó, só onde me interessa
com a borracha. E aqui, para delimitar bem. Ótimo. Aqui mais um pouco, me interessa mais. Aqui, onde apareceria mais mesmo o fundo, não é? Então vamos aqui, deixar aqui mais apagado. E vamos trabalhando assim. Então, com um pouco de borracha, um pouco do pincel. O pincel remove o efeito da textura e a borracha adiciona efeito de textura. Olha lá, no caso. Pronto. Vamos ver aqui aquela marcação novamente. Vamos só acertar aqui com a borracha. O contorno. Podemos até dar um pouco mais de opacidade. Bom, muito bem. E assim nós temos então essa etapa do vidro. A transparência do vidro. Já está quase pronta. Mas eu gostaria de alterar a cor do fundo. Isso não é problema. Com a tecla Ctrl ou Command pressionada, eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima da camada selecionada. Nós temos lá novamente a seleção. Eu posso então clicar para obter um controle de matiz e saturação. Então aqui eu posso modificar a saturação. Observa como isso muda. Tirar um pouco da saturação. Posso alterar a cor do fundo. Correto? Vamos deixar em 0. Tirei um pouquinho da saturação. E o mesmo eu poderia fazer que eu fiz aqui para esta camada. Também posso controlar a luminosidade. Novamente faço a mesma seleção, clicando com a tecla Command ou Ctrl, mais o botão esquerdo do mouse. Temos lá novamente a seleção, e tenho aqui uma curva em que eu posso aumentar ou diminuir. Posso controlar a luminosidade, tanto de uma curva quanto de outra. Vamos eliminar essa camada que não me interessa. Isso. Correto. Então temos aí um bodegon. Vamos ver como era antes. Este era o aspecto inicial. Aqui com a textura. Posso voltar a essa textura quando eu quiser. Posso reposicionar a textura. Posso aumentar, diminuir a proporção, de modo que fique mais interessante a foto, a imagem.
simplesmente clicando em sobreposição de padrão 2 vezes e aí nós temos a textura. Espero ter ajudado.